Olá, saudações a todos e todas. Espero que todo mundo esteja bem e que estejam se cuidando, né? Eu tô bem, tô com saudades. Recentemente, a professora Gabriela, numa das reuniões que temos aí por videoconferência, né, me fez um pedido, um convite para gravar um vídeo para vocês no sentido de orientar a leitura de textos filosóficos. Muito importante, por sinal. Então eu pensei em 3 exercícios de leitura, 3 grandes dicas aí para vocês, para orientá-los nesses estudos remotos aí de vocês. E eu vou resolver esses exercícios com vocês diante da câmera, para que vocês possam acompanhar direitinho e fazer uso disso não só na filosofia, tá? Para que vocês possam usar essas técnicas em qualquer texto, outras disciplinas, que isso tenha uma utilidade para além da filosofia, tá bom? Bom, agora eu vou deixar vocês com o exercício número 1 na sequência aí, né? Vocês vão acompanhar eu resolvendo o exercício. Façam um bom uso dessa técnica, experimentem com outros textos e até a próxima. Um abraço. Eu peguei aqui um trecho, só um parágrafozinho aqui do Aristóteles, onde ele está explicando o conceito de hábito, tá bom? Antes de eu dizer para vocês no que consiste esse exercício e antes de fazê-lo com vocês aqui, é bom que vocês pausem o vídeo e leiam o texto antes, tá? Uma leitura prévia vai ajudar a acompanhar depois a execução do exercício de maneira mais proveitosa, tá bom? Dá uma pausa aí, lê o texto e a gente continua aqui dizendo para vocês em que consiste esse exercício. Bom, é muito simples, tá? É muito simples. A gente vai recolher desse texto, na sequência, né, da leitura, a gente vai recolher uma lista de frases simples, uma lista de orações simples, né? O que seria uma oração simples? Seria uma frase com sujeito, verbo e predicado, apenas isso, porque quanto mais sintética ficar a frase, ou ficarem as frases, melhor, tá? Elas têm que ficar enxutas, têm que ficar bem claras. Tá bom? Então a gente vai lendo na sequência e vai parando assim, sempre que der para colocar aqui do lado uma oração simples, tá? Uma frase simples com apenas sujeito, verbo e predicado. Por exemplo, vamos começar a fazer e aí vocês vão percebendo qual que é o jeito, né, de se fazer esse exercício, ok? Então vou ler e vou parando sempre que der para colocar aqui do lado uma frase sintética. Sendo a virtude, como vimos, de 2 tipos, nomeadamente intelectual e moral. Se vocês prestarem atenção, tem um monte de coisa aqui que dá para descartar e ficar somente com o núcleo da ideia, né? Ele está dizendo, ó, sendo a virtude, como vimos, de 2 tipos. Então ele está dizendo a virtude existe de 2 tipos e elas são os 2 tipos intelectual e moral, certo? Então vamos colocar aqui de que jeito, hein? Da forma mais sintética possível, ok? Então eu vou lendo aqui conforme vou escrevendo, tá? Vou lendo porque minha letra é absurdamente feia, então eu vou lendo, ó. Como é que eu vou colocar? As virtudes são intelectual e moral. O que eu deixei de lado aqui, pessoal? O que eu descartei aqui, hein? Eu descartei aqui esses 2 tipos, o como vimos, o nomeadamente. Eu coloquei somente o que importa. Virtudes, 2 tipos, intelectual e moral, 2 tipos também descartei. Virtudes, intelectual e moral. Só isso, ó. Ah, existem virtudes? Sim. Intelectual e moral. Ponto. Acabou. Tá bom? Então aqui, ó, as virtudes são intelectual e moral. O resto é descartado, porque por aqui eu já tenho a síntese, né? O núcleo do que ele está querendo dizer aí no texto, né, pessoal?
Muito bem, vamos continuar, e essa continuação aí vai ser a nossa segunda frase, porque a intenção é fazer uma lista de frases, de orações simples, com um sujeito, né, um verbo e o predicado, tá bom? A intelectual, do que ele está falando aqui, pessoal? A intelectual, a virtude intelectual, né? A virtude, lembrando que virtude quer dizer capacidade, tá? Então, virtude intelectual é uma capacidade intelectual. Virtude moral, uma capacidade moral, uma capacidade de ser bom, ser justo, né? Virtude intelectual, capacidade de ser inteligente e tal. Bom, a virtude intelectual é majoritariamente tanto produzida quanto ampliada pela instrução. Se vocês prestarem atenção, dá para fazer uma frase aqui sintética com o verbo. Ela pode ser afirmando ou negando, tá? Pode ser afirmativa ou negativa. Vamos lá, vamos ver como é que eu passo para cá isso aqui, daqui até aqui, de maneira bem limpa, bem sintética. A virtude intelectual é majoritariamente quer dizer na maioria das vezes, é majoritariamente tanto produzida quanto ampliada pela instrução. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte: a virtude intelectual é produzida pela instrução. Veja, a virtude intelectual é produzida pela instrução, ok? Vou marcar aqui a palavra instrução. Muito bem. Exigindo, consequentemente, experiência e tempo. Você vê que aqui é uma continuação da explicação anterior, né? Então a gente não precisa levar para cá, tá? Como que eu escreveria isso aqui do lado? Não faria muito, não acrescentaria nada de novo, né? Porque é apenas uma continuação, acrescentando algo à virtude intelectual. Ao passo que, vamos continuar aqui, ao passo que a virtude moral, aqui ele já, esse ao passo que, pessoal, deu uma mudança aí, né? O movimento do texto aí mudou. Veja que esse ao passo que, ele saiu da explicação da virtude intelectual e veio explicar a virtude moral. Ao passo que a virtude moral ou ética, está chamando virtude moral ou ética, tá? É o produto do hábito. Então vejam aqui, a virtude intelectual ela é produzida pela instrução e a virtude moral é produzida pelo hábito, é produto do hábito. Então aqui seria a nossa terceira frase. Como é que ficaria de maneira sintética? A virtude moral é produzida pelo hábito. Você não precisa colocar igual está no texto, pode ser com suas palavras, mas tem coisa que não se muda, tem algumas... os conceitos não se mudam, então ele está falando de virtude, ele está falando de hábito, não vamos mudar os conceitos, né? Mudemos algumas palavras aí, mas conceitos não mexemos. Então paramos aqui. Ao passo que a virtude moral é produzida pelo hábito. Eu circulei instrução, vou circular hábito também. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Instrução, hábito. Bom, instrução é... O que é instrução e o que é hábito, pessoal? Instrução é educação. Instrução não é alguém te ensina alguma coisa prática e você já sai fazendo. Hábito, não, você viu falar em bondade, em coragem e justiça. Ouviu falar, mas não quer dizer que vai sair fazendo. Ok? Então o hábito é uma coisa de costume, uma coisa que precisa de tempo para adquirir, ok? Sendo o seu nome derivado com a ligeira variação da forma dessa palavra. Veja, isso aqui também é uma continuação do que ele estava falando sobre virtude moral. Então não vai acrescentar, se a gente pegar alguma coisa daqui até aqui, não vai acrescentar nada do lado ali, não tem nenhuma novidade, né? Porque
é apenas uma continuação do que ele estava falando ali, certo? Então a gente pode já vir daqui em diante. E daqui em diante seria a nossa quarta frase aqui do lado, certo? Muito bem. E, portanto, fica evidente que nenhuma das virtudes morais... Ele está falando exclusivamente das virtudes morais agora, né? E, portanto, fica evidente. Veja, essa parte toda. E, portanto, fica evidente que... Isso tudo não é, faz parte da linguagem para compor o texto, mas a ideia mesmo vem daqui, ó. Tá vendo? A ideia vem daqui adiante. Nenhuma das virtudes morais é em nós engendrada pela natureza. Ó. Nenhuma das virtudes morais é engendrada pela natureza. Engendrada quer dizer gerada, tá? Criada. Como que eu coloco aqui de uma maneira resumida, sintética? Assim, ó. Nenhuma virtude moral é gerada pela natureza, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma virtude moral nasce com a gente. Porque se assim fosse, se a virtude moral fosse algo da natureza, todo mundo, precisamente, deveria dispor das mesmas qualidades morais, né? Todo mundo deveria ser justo, todo mundo deveria ser bom, todo mundo deveria ser corajoso, enfim. Mas nenhuma virtude moral é gerada em nós pela natureza, tá? Uma vez que, tá vendo? Acessório da linguagem. A ideia vem aqui. Nenhuma propriedade natural é passível de ser alterada pelo hábito. Isso é importante. Isso é uma ideia nova. Isso a gente pode trazer para cá como uma quinta frase. Veja. Nenhuma propriedade natural é passível de ser alterada pelo hábito. Esse passível aqui, né, a gente pode traduzir aqui de maneira sintética dessa maneira. Nenhuma propriedade natural pode ser alterada pelo hábito. Tá bom? Nenhuma propriedade natural, ou seja, as regras da natureza não podem ser alteradas pelo hábito. Eu não posso habituar uma pedra a cair para cima. Então, nada que é lei natural pode ser alterada pelo hábito, ok? Então, é nesse sentido que ele vai dar esse exemplo. Por exemplo, é da natureza da pedra mover-se para baixo, sendo impossível treiná-la. Esse treino aqui, o que é esse treino? Está se referindo ao hábito, né? O hábito. Não se pode treiná-la, não se pode treinar uma pedra a mover-se para cima. Bom, isso aqui se trata de um exemplo, né? Não preciso levar isso aqui, porque é a mesma ideia que está na frase 5. Tá? Não vai acrescentar nada. Então é apenas um exemplo para reforçar, para confirmar a ideia trabalhada anteriormente, ok? Então a gente pode seguir. As virtudes, portanto, não são geradas em nós nem através da natureza, nem contra a natureza. Parece que aqui ele está falando das virtudes em geral, né? Tanto a intelectual quanto a moral. Por quê? Porque tanto a intelectual quanto a moral não nasce com a gente. A intelectual precisa de instrução, tá? Precisa de um curso técnico para você aprender a fazer. E as virtudes morais precisam de hábito. Hábito é você que se impõe de você para você mesmo, tá? Por mais que um professor de filosofia dê aulas de ética e tal, mas se você não se impuser um hábito a você mesmo, não tem jeito, tá? Não tem como. Então, as virtudes, seja intelectual, seja moral, elas não são geradas em nós, nem através da natureza, nem contra a natureza. Como que a gente poderia colocar isso aqui de uma maneira sintética, bem resumida? Vou colocar assim, ó, as virtudes, o não é importante, né? Não são
geradas através da natureza. Porque elas são geradas através da instrução ou do hábito, dependendo de qual seja, né? A intelectual pela instrução, a moral pelo hábito. Tudo bem? Então paramos aqui. A natureza, veja só, se as virtudes não são geradas pela natureza, né? Qual o papel da natureza então? A natureza apenas nos confere a capacidade de recebê-las. Está falando das virtudes, então posso parar por aqui, ó. A natureza nos confere a capacidade de recebê-las, ou seja, está falando das virtudes, tanto intelectual quanto moral. Como é que a gente pode colocar isso aqui numa sétima frase de modo sintético? A natureza nos dá, vou colocar assim de maneira simples, ó. A natureza nos dá a capacidade de receber virtudes. Vejam só, ela nos dá a capacidade de receber virtudes. Não quer dizer que a gente vá receber essas virtudes. Todos nós temos capacidade de aprender medicina, mas não quer dizer que todos nós vamos aprender medicina. A capacidade está aí, mas ela precisa ser fruto de uma instrução que, como diz Aristóteles, leva experiência e tempo, ok? Mas a capacidade está lá, tudo bem? Tanto para as virtudes intelectuais quanto para as morais ou éticas. Muito bem, e para terminar o texto, para fechar aqui, e essa capacidade é aprimorada e amadurecida pelo hábito. Bom, vou colocar dessa maneira aqui, ó. A capacidade de receber virtudes é aprimorada pelo hábito. Talvez essa frase tenha sido a maior até aqui, né? Mas para dar sentido, né? Ela ficou um pouco maior. Mas veja, nós conseguimos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações simples, né? Sintéticas, orações, frases bem resumidas, ok? De modo que a gente vai ter aqui do lado a estrutura do texto, o encadeamento das ideias, né? Se você se acostuma a fazer esse tipo de exercício, com certeza, né, você vai ficar aguçado para ler textos e fazer isso com o tempo, fazer isso de maneira natural, de maneira automática, sem precisar pôr no papel, tá? Mas eu digo para vocês, é preciso passar por essa fase de escrever no papel. Senão fica difícil de você fazer uma boa leitura, tá bom? Espero que esse exercício tenha colaborado com o estudo de vocês, não somente nessa época de pandemia, mas que isso possa ser colocado em prática em qualquer momento da vida acadêmica de vocês, tá bom? Façam bom uso.